Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E essa aqui é a aula de abertura, né? A primeira aula do nosso mini curso de tio, ITIL, como você preferir pronunciar. Então, nessa aula aqui você está me vendo, mas no decorrer do curso você também vai acabar vendo os outros professores, que são os integrantes do meu grupo, que são o Saulo e o Breno. Mas, para me apresentar aqui para vocês, primeiramente, o meu nome é Dante Galino Garelli, eu sou acadêmico do curso de Ciência da Computação na Universidade Federal do Tocantins. Estou agora no oitavo período do curso, então já estou aí finalizando o curso, graças a Deus. E esse curso aqui, ele está sendo um projeto da matéria de prática extensionista que a gente tem na grade do nosso curso. Então, o nosso professor, Patrick Letouze, ele pediu para que a gente se dividisse em grupos, escolhesse um tema e produzisse um conteúdo sobre esse tema. E a gente, juntando aí na real duas matérias, tanto a prática extensionista quanto uma outra matéria que a gente estava fazendo, que era gestão de projetos, a gente decidiu produzir um conteúdo sobre o ITIL ou ITIL. Primeiramente porque é uma área assim que a gente não encontra muito conteúdo fácil, a gente não vê muita gente falando sobre, e também porque a gente se interessava pela área. Então a gente decidiu estudar sobre como é que funciona essa metodologia e produzir esse conteúdo aqui para vocês sobre essa metodologia. Porque até mesmo como o nosso professor fala, o Patrick, essa parte de gestão de projetos é uma parte que muita gente acha que sabe muito e quando vai ver na prática não sabe de nada, de porra nenhuma. Então, a gente decidiu estudar e trazer esse conteúdo aqui para vocês. Então, eu vou estar fazendo essa aula aqui, primeiramente, onde a gente vai. Eu vou apresentar para vocês o que que é o ITIL, vou fazer ali uma breve introdução sobre a história e afins, os benefícios, alguns princípios, e no final também a gente vai fazer um quiz sobre os conteúdos que foram abordados na aula, para ajudar a gente a reforçar sobre esse conteúdo, né? Eu acredito que quando a gente faz as questões sobre o tema, a gente consegue fixar aquilo bem melhor. Então, esse mini curso aqui, eu acho que serve para todo mundo da área de TI. Desde você que tem aí ou sonho, ou até mesmo já tem uma empresa na área de tecnologia, eu acredito que o ITIL, se você aprender sobre como é que funciona essa metodologia, vai agregar muito valor para a sua empresa, ou até mesmo para você que não trabalha em empresa, mas tá na área de TI, trabalha com freelancer ou presta algum tipo de serviço de TI. Eu acho que para todo mundo é muito bom você aprender sobre o ITIL, que vai ser uma coisa que vai dar ali um clique em você, pode dar um clique em sua cabeça e mudar seu plano de carreira, sua carreira mesmo, fazer você evoluir muito dentro da área de TI. E também para você que está às vezes estudando para concurso, né? Porque essa parte de gestão de projetos, essa parte do ITIL, geralmente é muito cobrada em concursos, principalmente para vagas de TI. Então, esse aqui é um curso que eu acredito que vai ser completo para todo mundo da área de TI, entendeu? Então, apesar aqui de não ter muita familiaridade com a câmera, a gente vai tentar fazer o nosso melhor durante o curso inteiro para agregar valor para vocês. Então, eu preparei aqui uma apresentação no PowerPoint dessa parte introdutória do ITIL. Vou colocar aqui para vocês. Vou colocar minha câmera junto, vou explicando e depois a gente faz o quiz, tá bom? Então, pessoal, coloquei aqui o slide para vocês. Como vocês podem ver, minha câmera ela ficou pequenininha ali em cima, porque se eu colocar maior vai acabar atrapalhando vocês a lerem os conteúdos do slide. Mas ele está bem completinho, então eu acho que acredito que vai dar para vocês entenderem bem sobre o conteúdo. Então, como eu falei anteriormente, aqui nessa aula a gente vai fazer uma introdução sobre o que é o ITIL, vai dar um contexto histórico de como ele surgiu, vai falar quais que são os seus objetivos, quais que são os seus princípios que guiam as decisões, né? E os benefícios que o ITIL vai trazer se você aplicar ele, seja na sua empresa, ou seja na sua vida, na sua carreira profissional, de maneira geral. Então, vamos passar aqui para o primeiro slide. Primeiramente, o que é o ITIL, né? Eu estou falando tanto aqui sobre esse termo, mas o que é o ITIL? A sigla significa
Information Technology Infrastructure Library. Então, ela é um conjunto de práticas mais amplamente adotado no mundo para o gerenciamento de serviços de TI, que são os ITSM. Então, ele fornece uma estrutura sistemática integrada para a entrega de valor por meio de serviços de TI, ajudando as organizações a alinhar a tecnologia com as necessidades do negócio. Então, assim, o ITIL é, na prática, um manual de boas práticas para gerir serviços de TI. Então, ele não vai ditar regras rígidas. Ele vai oferecer um conjunto de práticas e um vocabulário comum para que diferentes equipes trabalhem alinhadas com o objetivo de gerar valor ao cliente. Então, pessoal, se tem uma coisa aqui que você tem que sair dessa aula sabendo, é que o ITIL, você tem que associar o ITIL a gerar valor ao cliente. Esse é, se a gente pudesse colocar em um princípio, né, básico, o principal aí do ITIL é isso, você tem que agregar valor. Você sempre tem que pensar em agregar valor ao seu cliente. Seja você, como eu falei anteriormente, sendo uma empresa que presta serviço de TI, ou até mesmo uma estudante que está praticando freelance, né? Você tem que pensar sempre em gerar valor ao seu cliente. Então, uma breve história do White. O White ele foi criado na década de 1980 pelo governo britânico. Então, e ele tinha o objetivo de padronizar e melhorar a qualidade dos serviços de TI. E depois, com o tempo, ele passou a ser mantido pela Axelos, que é uma empresa governamental, também britânica, e ele evoluiu para acompanhar as mudanças tecnológicas, né? Então, pô, como a gente sabe, essa área de TI ela vai mudando muito e muito rápido. Então, para acompanhar essas mudanças, o White também foi sempre se atualizando. E como vocês podem ver aqui, eu trouxe uma linha temporal para a gente ver aí as versões do White, em que ano e o que essas versões focavam. Então, pessoal, o White, o V1, né, que seria a versão 1, ele foi lançado em 1989 e ele focava principalmente mais em processos técnicos, entendeu? Porque era o que a gente tinha, era o que mais acontecia naquela época, né? Era mais focado em processos técnicos. Em 2001, ou seja, 12 anos depois, veio o White V2, a segunda versão, que já era mais focado nessa parte de gerenciamento de serviços. 6 anos depois, veio o ITIL V3 e ele já focava nessa parte de ciclo de vida do serviço. E em 2019 veio o ITIL 4, que é o que é utilizado aí até hoje como documentação oficial. E aí ele já trazia, né, metodologias aí que já são mais usadas atualmente nessa parte de TI, como por exemplo o Agile, o DevOps e o Lean. Então, quais que são os objetivos do ITIL? O ITIL ele tem como objetivo principal, como eu falei anteriormente, criar valor para o cliente e garantir que os serviços de TI apoiem as metas do negócio. Então, como eu falei anteriormente, pessoal, sempre esse foco de criar valor para o cliente e, né, como eu li aqui, garantir que o serviço de TI apoiem as metas do negócio. Então, tem que estar sempre tudo muito bem alinhado. Tem que estar tudo bem alinhado. Então, a gente precisa. Então, eu trouxe alguns tópicos aqui dos objetivos, como alinhar TI com as estratégias organizacionais. Então, todo mundo tem que estar ali, né, como o pessoal gosta de falar, na mesma frequência, entendeu? Então, tudo tem que se alinhar com o objetivo de criar valor para o cliente. Outro tópico, aumentar a eficiência operacional e reduzir custos. Melhorar a satisfação dos usuários e clientes, promover a melhoria contínua dos serviços e fornecer uma linguagem comum entre a equipe de TI e negócio. A gente sabe que aí, muitas vezes, né, o pessoal de TI é meio fechadinho ali no seu grupo e o pessoal de negócio é meio fechadinho no seu grupo. Então o White ele prega para que a gente consiga alinhar tudo, entendeu? Como se assim todo mundo estivesse tocando, né, na mesma música, na mesma frequência. Então todo mundo tem que estar muito bem alinhado para gerar valor
para a empresa e para o cliente. E é isso que o White prega. Como vocês podem ver, são só princípios aí que são extremamente essenciais para que um negócio tenha sucesso. Então, como é que é a estrutura do White? Eu coloquei essa imagem aqui à direita. Esse aqui é a documentação oficial do White, que foi o que a gente estudou e usou para produzir esses slides, e estudou sobre o White. Essa aqui é a documentação oficial que eles têm. Você consegue achar aí facilmente, sem não querer divulgar, né? Mas PDF, vocês sabem aí, é fácil, você pesquisa e consegue achar esse conteúdo na internet. E eu indico muito vocês darem uma olhada, vocês darem uma lida, porque é um conteúdo muito bom. Eles passam as ideias do White muito bem e vai agregar muito valor, muito conhecimento para vocês. Então, como é que é a estrutura? O White 4 ele introduz o Service Value System, que é a sigla SVS, que mostra como todos os componentes e atividades da organização trabalham juntos para criar valor. Então, a gente tem aí princípios orientadores, que são os Guiding Principles, a gente tem aí a governança, a gente tem a cadeia de valor de serviço, a Service Value Chain, a gente tem também no ITIL as práticas do ITIL e a melhoria contínua. Todo o ITIL 4 ele é basicamente dividido nesses pontos aqui que eu falei para vocês. E quais que são os princípios fundamentais do ITIL? Os princípios orientadores são recomendações universais que ajudam organizações a tomar decisões e agir de forma consciente em todas as circunstâncias. Então, os princípios fundamentais é o foco no valor. Então, como eu falei anteriormente, esse princípio aqui, se você quiser guardar um, você não, eu quero fixar um, foco no valor. Sempre tem que ter isso em mente, foco no valor. Comece de onde você está. Então, assim, às vezes muita gente, né, fica naquela ideia de, para eu fazer, para eu começar tal coisa, eu preciso estar nessa posição, ou tal coisa precisa acontecer. O White prega para que você esqueça isso e comece de onde você está. Se você tem vontade, se você tem vontade, tem ali sabe, a força de trabalho, comece de onde você está. Terceiro princípio fundamental do White: progrida iterativamente com feedback. Então, assim, vamos supor, você foi lá, você é um dev e você fez uma funcionalidade nova no sistema para um cliente seu e foi lá e apresentou aquilo para o seu cliente. Primeiramente, você tem que ter em mente que todo feedback que ele vai te passar ali está agregando valor para você, está agregando conhecimento, entendeu? Então, assim, é até mesmo as críticas você tentar encarar aquilo de forma positiva para progredir tanto o seu sistema, naquele caso, para aquele seu cliente específico, como você progredir profissionalmente de uma maneira geral, entendeu? Então, colabore e promova visibilidade. Então, ali, aqui já entra naquele tópico que eu falei anteriormente, que as equipes têm que estar alinhadas, então assim, todo mundo tem que colaborar e promover de forma contínua e juntos. Pense e trabalhe holisticamente. Pense e trabalhe holisticamente. Às vezes você vai ver essa palavra holisticamente e vai falar, o que isso quer dizer, Dante? Pessoal, holisticamente, basicamente é um advérbio que significa assim, de maneira integral ou por completo, enfatizando o todo, entendeu? Então você tem que pensar e trabalhar pensando, por exemplo, se você está numa empresa de TI, de uma maneira geral, entendeu? Você não tem que pensar só na sua situação ou na situação do seu setor. Sempre pensar e trabalhar pensando no todo, no conjunto, certo? Mantenha a simplicidade e a praticidade. Muitas vezes aí a gente acaba tentando inovar demais, mas não tem nada melhor que o simples bem feito, entendeu? Então, assim, sempre manter a simplicidade e a praticidade. E otimize e automatize. Então, não vai perder tempo com coisas que são desnecessárias. Então, sempre que você puder otimizar e automatizar o seu serviço, é o ideal. Então, esses são
Aí os princípios fundamentais do White. Foco no valor. Pô, que a gente está falando, estou falando aqui tanto sobre valor, né? Então, foco no valor. Tudo que a organização faz deve estar relacionada direta ou indiretamente à criação de valor para seus stakeholders. Você vai falar assim, pô, Dante, outra palavra difícil, stakeholders, o que que é isso? Pessoal, stakeholders assim, para explicar de maneira simples, eles são ou indivíduos, ou grupos, ou organizações que têm um interesse ou são afetados pelas atividades e decisões de uma empresa ou de um projeto. Então, assim, os stakeholders eles podem ser tanto internos, como, por exemplo, funcionários ou gerentes de uma empresa, ou também externos, como os clientes dessa empresa, os fornecedores dessa empresa, ou até mesmo os acionistas dessa empresa, né, que são as pessoas ali que entram com a grana. E, pessoal, todo mundo sabe que a gestão eficaz dos stakeholders é crucial para o sucesso a longo prazo de um negócio, pois seus interesses e expectativas eles precisam ser considerados. Então, tudo que a organização faz tem que estar de acordo diretamente com seus stakeholders, entendeu? Então, como eu falei anteriormente, o feedback dessas pessoas é extremamente necessário para o sucesso, para o seu sucesso. E, além disso, o valor que a gente está falando, ele não se limita apenas a lucro. Quando a gente pensa em agregar valor, a gente sempre pensa, a primeira associação que a gente faz com valor é grana, né? Então, eu vou fazer algum negócio que a minha empresa vai lucrar mais, que eu vou lucrar mais, ou que vai valorizar a minha empresa, o valuation dela vai crescer. Mas não necessariamente isso. Isso também inclui satisfação, confiança e experiência do usuário. Então, às vezes, por exemplo, você fica naquela, né? Ah, não, por exemplo, não vou mexer. Voltando naquele exemplo do dev que eu dei anteriormente. Ah, não, eu não vou mexer nisso aqui porque, pô, o cara não tá me pagando por isso aqui. Mas, cara, às vezes você pegar e ali, às vezes uma coisinha pequena que você muda e mostra ali pro seu cliente, pô, ele já vai te valorizar de uma maneira gigantesca, sabe? Ele já vai te valorizar como profissional, já vai poder te indicar para outras pessoas, não, pô, o cara é nota 10, o cara fez tudo que eu queria e mais um pouco. Então, isso também é agregar valor, certo? Então a gente sempre tem que pensar nisso. Não é só o monetário, mas também, às vezes, a consideração ou às vezes o network que você faz no negócio, isso é uma agregação de valor muito grande. Falando aqui também, novamente, sobre a melhoria contínua. Então, a melhoria contínua ela está no centro do ITIL 4. Ela garante que serviços, processos e práticas sejam constantemente avaliados e otimizados para entregar mais valor. Então, identificar oportunidades, planejar melhorias, implementar mudanças, avaliar resultados e repetir o ciclo. Como eu tenho falado aqui. É isso, pessoal. A gente sempre tem que buscar mudar, melhorar, ver o feedback que a gente está recebendo. E isso é um ciclo que não acaba, entendeu? Sempre vai ter ali uma coisinha para melhorar, para mudar. Então, isso é uma coisa também que está aí no centro do ITIL 4, a melhoria contínua, nunca para. Benefícios do ITIL. Então, pessoal, alguns benefícios aí pô, importantíssimos do White. É o alinhamento estratégico entre TI e negócios, como eu falei anteriormente. Então, todo mundo tem que estar tocando no mesmo ritmo, entendeu? Então, a gente não pode ter essa divisão. Ah, não, o pessoal de TI fica aqui, o pessoal de negócio fica aqui e eles não se conversam. Tem que ter esse alinhamento constantemente. Redução de falhas e incidentes, também é importantíssimo. Pô, se você tem, por exemplo, um alinhamento, igual eu estou falando aqui, se você tem ali um contato bom entre equipes de TI, a equipe de negócios e as outras equipes dentro de uma empresa, é claro que vai ter uma redução de falhas e incidentes, porque está todo mundo ali sempre conversando, um não faz uma coisa sem comunicar o outro, então sempre está tudo muito bem alinhado, né? E isso causa aí uma redução de falhas. Também maior satisfação do cliente e do usuário, então você vai ser sempre bem avaliado. Otimização de custos e recursos, uma melhoria contínua e cultura de valor e uma base sólida para auditoriais e certificações.
Então, pessoal, vamos ver agora como a gente resolveria um problema real. No caso, eu usei a palavra real aqui, mas é um exemplo fictício que eu criei. Mas, assim, é um exemplo que eu acho que vai facilitar vocês a entenderem melhor como é que essa metodologia do ágil é tão boa, tão importante, certo? Então, a gente tem aqui a Techsol. A Techsol ela é uma empresa de médio porte que fornece sistemas de gestão para pequenas empresas e é uma empresa que ela estava crescendo muito rápido, sabe? O pessoal estava ali animado, investiu em marketing, criou a empresa estava crescendo muito rápido. Mas com o crescimento, infelizmente, também vem muitos problemas, né? Então, por exemplo, chamados do suporte estavam acumulando, estavam uma fila gigantesca, esses chamados não estavam sendo atendidos da melhor forma, os clientes estavam insatisfeitos, as equipes de TI estavam sobrecarregadas e também tinha uma falta de comunicação gigantesca entre o desenvolvimento e o suporte. Então, pô, cara, o Rafael aqui, o gerente de TI, ele tava, como vocês podem ver na foto, o cara tava, não dormia à noite, tava preocupado. E ele notou que o mesmo tipo de incidente era reportado várias vezes, sem uma solução definitiva. Cada técnico resolvia o problema de um jeito, e o cliente sempre ficava com aquela sensação de improviso, né? Pô, cada hora uma pessoa diferente me atende, cada hora resolve meu erro aqui de algum jeito. Não tava na empresa até que só não estava se consolidando com opinião boa no mercado. Então o Rafael começou ali a buscar alternativas, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer. A empresa era o sonho da carreira dele. Então ele foi lá e conheceu o ITIL 4, um framework para gestão de serviços de TI baseadas em valor. Quando ele conheceu o ITIL 4, ele decidiu começar com alguns processos chaves que o ITIL 4 prega. Então, gerenciamento de incidentes, né? Via quais que eram os erros que estavam acontecendo, quais que eram os erros mais comuns, gerenciamento de problemas, gerenciamento de mudanças e melhoria contínua. Sempre melhoria contínua. Sempre buscar evoluir, receber o feedback dos seus clientes, ao mudar, tudo sempre com foco em evoluir e agregar valor para o seu cliente. Então, em 6 meses, a Techsol ela passou de uma equipe reativa para uma organização orientada a valor. Então, estava sempre, todos os setores estavam ali alinhados, estavam conversando entre si e sempre todo mundo com o mesmo foco, agregar valor. Dessa forma, diminuiu aí 60% de menos incidentes críticos, 35% de aumento na satisfação dos clientes, uma comunicação clara entre suporte e desenvolvimento em gestão, uma equipe mais engajada e com papéis bem definidos. Então, o caso da Texel, ela mostra que o White ela não é burocracia, é disciplina para gerar valor. Muitas vezes você pode estar vendo isso aqui e falar, isso é uma besteira, sabe? Mas, cara, isso realmente muda empresas e muda carreiras. É extremamente importante você adotar uma metodologia como a do ITIL 4. Então, conclusão, o que que a gente consegue concluir com tudo isso? O ITIL, ele é muito mais que um conjunto de processos. Ele é uma filosofia de gestão de serviços voltados à criação de valor. Os seus princípios e práticas ajudam empresas de todas as partes do mundo, de todos os portes, a se adaptarem ao mundo digital com eficiência e propósito. Então, como vocês podem ver, é extremamente importante, pessoal. E agora que a gente concluiu o nosso slide aqui, eu vou fechar essa tela e vou abrir o quiz que eu produzi para a gente dar mais uma reforçada aí nas terminologias, nas ideias, nos benefícios e nos princípios do White Oak 4, tá bom? Pode aguardar aí. Então, pessoal, agora eu coloquei aqui o quiz para vocês. O quiz aqui ele foi todo produzido com conteúdo que a gente abordou nos slides, então vai ser bem tranquilo se você conseguiu entender bem o conteúdo, se não conseguiu, volta no trecho ali que você ficou meio em dúvida, ou até mesmo agora quando você vê as questões e fala, pô,
Essa parte aqui realmente não entendi muito bem. Você volta no vídeo, assiste de novo, assiste com calma e depois responde esse quiz aqui. Além disso, a gente vai postar esse conteúdo aqui no YouTube e eu vou deixar o link para esse quiz na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos aqui para a primeira pergunta. O ITIL foi desenvolvido originalmente por qual organização no final dos anos 80? Letra A, a Microsoft Corporation. Letra B, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Letra C, a Organização Internacional de Padronização. Ou letra D, a Agência Central de Computação e Telecomunicações, Governo do Reino Unido, CCTA. Se vocês se lembram, no começo do vídeo eu falei, o ITIL ele é britânico, né? Portanto, ele foi produzido no Reino Unido. Então, letra D, Agência Central de Computação e Telecomunicações do Governo do Reino Unido. Vamos aqui agora para a questão de número 2. Então, questão de número 2, qual que é o principal objetivo do ITIL como framework de gerenciamento de serviços? Então, letra A, automatizar a infraestrutura de TI e eliminar a necessidade de intervenção humana. Letra B, garantir a disponibilidade de todos os componentes de hardware 24/7. Fornecer um conjunto de boas práticas para o gerenciamento de serviços de TI, focado na criação, entrega e suporte de serviços a valor para o negócio. Ou letra D, ser uma especificação obrigatória e um padrão de certificação internacional. Pessoal, menos alternativas aqui. Para mim é letra D, porque, como eu falei anteriormente, tudo do Anti é focado em entrega de valor para o negócio. Letra C, falando sobre entrega de valor, não tenho dúvidas que é a resposta correta. Agora vamos aqui, pessoal, para a letra, ou para a questão de número 3. Então, dos princípios orientadores do ITIL, qual que é o mais fundamental e deve guiar todas as decisões, garantindo que as atividades de TI realmente importem para o cliente? Letra A, focar no valor. Falou de valor de novo, né? A gente já fica aqui com a desconfiança que a letra A é a resposta correta. Letra B, colaborar e promover a visibilidade. Letra C, otimizar e automatizar. Ou letra D, progredir iterativamente com feedback. Então, pessoal, se vocês ficaram meio em dúvida aqui, essa já é uma questão que as alternativas todas parecem ali, né, princípios do Einstein, então, se vocês quiserem, tem uma dica aqui também, ó. Então, mostrar a dica. É o princípio que responde a pergunta: por que estamos fazendo isso? Então, eu não sei vocês, mas para mim aqui é letra A. Foco no valor. É isso mesmo. Foco no valor. Sempre que falou de ITIL, tem que lembrar. Valor. Entrega de valor, foco no valor. Vamos aqui agora para a questão de número 4. Questão de número 4. Qual dos seguintes é um benefício chave e direto na adoção eficaz do ITIL para a organização de TI e o negócio? Então vamos agora ler as alternativas. Letra A, maior alinhamento entre a TI e os objetivos de negócio, melhoria na qualidade dos serviços e redução de custos operacionais. Letra B, eliminação total de todos os incidentes e problemas. Eliminação total, não sei, hein? Agora, letra C, substituição de todos os acordos de nível de serviço, SLAs, por contratos de apoio, ou CES. Garantia de que 100% dos softwares desenvolvidos serão livres de bugs. Pessoal, eu acho que aqui é letra A. Qualquer coisa, dá uma pausa aí no vídeo, dá uma lida melhor nas questões, dá uma lida melhor nas alternativas, ou se você estiver respondendo, vem aqui ver a dica que ele está te dando
e coloca aí sua resposta. Sempre, igual eu falei anteriormente, eu acho que é sempre de extrema importância a gente fazer questões sobre o conteúdo que a gente estudou para ajudar melhor a fixar aquele conteúdo, né? Mas eu acredito aqui que a resposta correta vai ser letra A. E é isso mesmo. Pessoal, outra dica aí, se você está em dúvida, né, com relação às questões, uma dica geral. Sempre que falar, por exemplo, aqui nessa alternativa B, eliminação total, ou aqui, garantia de que 100%, a gente já pode de cara aí eliminar essas alternativas, né? Porque eliminação total de incidentes e problemas e garantir que 100% dos softwares serão livres de bugs, isso é algo assim quase impossível da gente afirmar, né? Então, de cara você já pode eliminar essas alternativas aí. E agora a gente vai para a questão de número 5. Vamos aqui então para a quinta questão, pessoal. A gente está aí até agora com 100% de aproveitamento. Então, quinta questão, o enunciado diz: o princípio orientador, comece onde você está, start where you are, sugere qual ação antes de implementar mudanças em grande escala ou novos processos. Letra A. Comprar a versão mais recente de todas as ferramentas de gerenciamento de serviços de TI. Letra B. Definir o valor para o cliente sem consultar as partes interessadas de TI. Até agora não está batendo com nada do que a gente falou, né, pessoal? Letra C. Avaliar o estado atual dos serviços, processos, pessoas e capacidades existentes para usar o que for apropriado e evitar desperdício. Opa, já foi diferente. Ou letra D. Descartar imediatamente todos os processos e ferramentas de TI existentes, pois eles não estão alinhados ao ITIL. Pessoal, essa aqui é a questão dada, né? Pô, se cai uma dessa aqui no concurso, né? Era perfeito. Resposta correta, letra C. Avaliar o estado atual dos serviços, processos, pessoas e capacidades existentes para usar. Então, ou seja, ele falou de todos os pontos, né? É bem o que o White prega. Vamos aqui agora para a questão de número 6. O enunciado diz: no Artium, o valor de um serviço para o cliente é composto por utilidade e garantia. O que o conceito de utilidade do serviço representa? Então, vamos lá lembrar dos conceitos aí do Artium. Então, letra A. O tempo médio entre falhas do serviço. Letra B. Como o serviço é entregue, cobrindo disponibilidade, capacidade e continuidade. O custo total de propriedade do serviço para a organização de TI. Cortar, então, seleção número 6 e volta. Então, pessoal, agora a questão de número 6. Vamos ler o enunciado aqui. No White, o valor de um serviço para o cliente é composto por utilidade e garantia. Então, o que o conceito de utilidade do serviço representa? Vamos lembrar aí dos conceitos que a gente abordou e vamos analisar as alternativas. Letra A. O conceito de utilidade do serviço representa tempo médio entre falhas do serviço? Não sei, né? Letra B. Como o serviço é entregue? Features cobrindo disponibilidade, capacidade e continuidade. Aí já diferente, né? Letra C. O custo total de propriedade do serviço para a organização de TI. Ou letra D. A capacidade do serviço de atender a um propósito específico ou que o serviço faz. Pessoal, eu não sei vocês, mas eu acho que a resposta dessa aqui é letra D, né? Conceito de utilidade. Quando você pensa em utilidade, eu acho que se encaixa aqui nessa definição de a capacidade do serviço de atender o propósito do seu cliente. Portanto, vamos responder aqui, letra D, e é isso mesmo. A utilidade representa a funcionalidade do serviço e o suporte que ele fornece para atender às necessidades do negócio. Certinho, seguimos aqui com 100% de aproveitamento.
E agora a gente vai para a questão de número 7, pessoal. Então, o enunciado diz: o que o princípio orientador progredir iterativamente com feedback enfatiza no contexto do ITIL? Então, vamos agora para as alternativas. Letra A. A necessidade de sempre terceirizar o suporte de nível 1, que seria o Service Desk. Não sei, hein? Vamos aí agora para a letra B. A utilização de software de código aberto para gestão de serviços de TI. Letra C. O ciclo PDCA. Plan, Do, Check, Act. E a importância de realizar melhorias em pequenos passos, validando os resultados e aprendendo a cada iteração. Certo? Vamos ler a letra D aqui. A necessidade de planejar e implementar todas as mudanças em uma única Big Bang para economizar tempo. Pessoal, acho que aqui ficou claro para vocês também. Resposta correta, letra C, né? O White incentiva passos pequenos e repetitivos, permitindo que a organização se adapte e aprenda rapidamente. É o que eu estava falando quando eu estava apresentando aqui os slides. Progredir iterativamente com o feedback. Você tem que implementar, ver ali qual que é a opinião do seu cliente, do usuário, né? Do sistema, do serviço que for, ver o feedback que ele te dá e a melhoria contínua, né? Vê o feedback, altera outra coisa, vê o feedback, altera outra coisa, e assim vai. Vamos agora aqui para a questão de número 8. Então, o enunciado diz: qual dos seguintes é um dos componentes que compõem o valor de um serviço, representando a capacidade do serviço de funcionar de forma confiável, segura e contínua? Letra A, utilidade. Não sei. Letra B, garantia. Pá, pode ser. Letra C, recursos. Acho que não. E letra D, demanda. Acho que não. Só da gente ver esse finalzinho aqui da questão, né? A capacidade do serviço de funcionar de forma confiável, segura e contínua. Eu acho que é a letra B, garantia. Isso mesmo. Garantia representa as características do serviço: disponibilidade, capacidade, continuidade e segurança. O como o serviço é entregue. Fit for use. Certo, vamos aqui agora para a questão de número 9. Já estamos fechando, hein, pessoal? Mantenham aí-se firmes no propósito. Então, o que que o enunciado fala? O princípio orientador, colaborar e promover a visibilidade, enfatiza qual aspecto do gerenciamento de serviços? Então, colaborar e promover a visibilidade. Letra A. A necessidade de trabalhar em conjunto, remover silos entre equipes e tornar o trabalho, os resultados e os riscos visíveis para evitar má comunicação. Letra B. A restrição da informação apenas à equipe de gerenciamento sênior. Não, né? Letra C. A utilização de documentos e relatórios apenas em reuniões formais do Comitê Consultivo de Mudanças. Aqui não também. E letra D. A importância de cada equipe trabalhar isoladamente para evitar confusão de responsabilidades. Não, pessoal, como vocês lembram, eu falei durante a aula, é extremamente importante que a equipe, por exemplo, de TI esteja alinhada com a equipe de negócios, que esteja alinhada com a equipe de gestão. Então, como eu falei, todas essas equipes têm que estar tocando a mesma música da mesma forma. Todo mundo tem que estar alinhado no mesmo propósito. Pessoal, tive que fazer um cortezinho rápido aqui, mas já li as alternativas para vocês. E como eu estava falando anteriormente, pessoal, a gente precisa sempre ter ali que todas as equipes da empresa estejam tocando a mesma música da mesma forma. Portanto, resposta correta, eu acredito aqui que seja letra A. E é isso mesmo. Então, a colaboração e a visibilidade são essenciais para que todos entendam o contexto, as dependências e o impacto do seu trabalho. Vamos agora para a última questão. Questão de número 10. O enunciado fala: qual é a natureza do ITIL como orientação? Letra A. É uma lei federal regulatória que todas as empresas devem seguir?
Letra B. É a única certificação de qualidade aceita para serviços de TI? Letra C. É um framework de orientação e não uma especificação de procedimento obrigatória, permitindo que as organizações o adaptem às suas necessidades. Opa! E agora a letra D é um software de gerenciamento de serviços de TI que deve ser comprado para implementar o ITSM. Pessoal, se vocês lembrarem, bem no começo ali do conteúdo, quando eu comecei a apresentar o conteúdo para vocês, eu falei justamente sobre isso bem aqui. O ITIL, ele é um manual de boas práticas para gerir os serviços de TI. Ele não dita regras rígidas sobre como deve ser seguido. Portanto, aqui, a opção certa é a letra C. O ITIL ele deve ser adotado e adaptado para ser relevante à realidade de cada organização e não precisa ser seguido rigidamente. Então, pessoal, assim a gente finaliza aqui o nosso quiz e a nossa aula de número um. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês aí o que é o ITIL, quais são os princípios que ele passa, né? O que ele prega, quais são os benefícios de você implementar o ITIL. E eu espero que você tenha entendido que, assim, igual eu falei no começo, muita gente pensa que gestão de serviço é besteira, sabe? Ah, coisa boba, todo mundo acha que sabe. E quando vai ver na prática, não sabe. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido bem o conteúdo. Se surgir alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários do vídeo, que a gente vai estar se disponibilizando para tirar essas dúvidas. Se você quiser responder esse quiz por conta própria também, vamos deixar o link aí na descrição. E eu aguardo vocês para a aula de número 2. Já na aula de número 2, eu vou falar sobre o ciclo de vida do serviço que é pregado pelo ITIL. E vou trazer todas as fases ali que eles pregam, que seria a estratégia, o desenho, a transição, operação e melhoria contínua. Então, fiquem de olho aí na nossa playlist, que vai ter todos os vídeos do nosso mini curso. E eu espero que vocês tenham gostado.